Essa semana, o assunto da população em situação de rua voltou nos vídeos dessa galera extremista bolsonarista com o prefeito de Criciúma que, olhem só, se fantasiou de uma pessoa em situação de rua e passou praticamente um dia nas ruas da cidade para ver, segundo ele, como é ser uma pessoa em situação de rua. Eu sou Thiago Moretti, professor tatuado, e vem comigo entender esse vídeo lá de Criciúma e de uma lei que o prefeito aqui de Itajaí, Santa Catarina, recém mandou para a Câmara de Vereadores. Num primeiro momento, até assisti o vídeo do prefeito de Criciúma e pensei, pô, ideia de repente até interessante, tá tendo empatia, será que é isso que está acontecendo? Mas no final do vídeo, para mim tudo caiu por terra, porque deu para ver que é mais um engajamento de rede social, porque na prática acho que a coisa não vai funcionar, exatamente pelo fato de que um dos argumentos do prefeito é a tal da internação involuntária. Aí me desculpem, não tem como aceitar uma parada dessa. E coincidência ou não, esse tema em alta, o prefeito aqui de Itajaí, Robson Coelho, também gravou o videozinho dizendo que está cumprindo uma promessa de campanha e mandou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei de número 159 de 2025, falando sobre, eu acho lindo esse nome que eles colocam, a internação humanizada. Cara, isso é um tapa na cara da sociedade, da Constituição brasileira. Não sei se a palavra seria sádicos. Em colocar internação compulsória, involuntária, chamar de humanizada. Aí eu peguei essa proposta de lei e trago aqui alguns itens para vocês. Olha só que interessante. Ele fala no seu artigo 1º que é direito das pessoas em situação de vulnerabilidade ser tratada com humanidade e respeito. Cara, isso é lindo, né? Bonito no papel. E realmente é direito. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte fato. Olha como é perigoso o terceiro parágrafo aqui do artigo 1º. Esta lei se aplica a todos os cidadãos de Itajaí. Aí, vírgula, especialmente aqueles que estejam em situação de rua e que se enquadrem como. Mas vocês perceberam que todo mundo aqui em Itajaí vai estar sujeito a essa internação involuntária, compulsória, tá valendo para todo mundo, meu querido. Isso chama atenção para um fato que eu vou trazer para vocês no final desse vídeo. Aí no seu artigo 2º é que começa a minha taquarada, que diz lá no parágrafo 1º, a internação humanizada pode se dar com ou sem o consentimento da pessoa. No parágrafo 2º, essa internação humanizada, sem o consentimento da pessoa, vai ser admitida a pedido de família ou responsável legal ou, na absoluta falta deste, do servidor público da área da saúde, assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD. Ou seja, aqui está o BO, aqui está a inconstitucionalidade disso. O prefeito está dizendo que a prefeitura pode internar a pessoa de forma involuntária. E aí tem mais um monte de baboseira na lei, só que lá no artigo 5º a gente se pergunta onde que vão internar essas pessoas? Em instituições especializadas para internação humanizada. E aí não diz se precisa ser uma instituição vinculada ao Sistema Único de Saúde, e a gente sabe que tem um monte de clínicas terapêuticas, a ampla maioria delas vinculadas ao esquema de igrejas evangélicas e que não tem fundamento científico para o tratamento das pessoas que lá estão internadas. Inclusive, aqui em Santa Catarina tem uma denúncia do Instituto Humaniza SC que investigou e denunciou inúmeras clínicas dessa que dentro tem cárcere privado, tortura e mais um monte de situações que é importante a gente ficar atento. E daí o projeto de lei do seu Robson Coelho que mandou para a Câmara de Vereadores, que tem maioria, a maioria infelizmente é de vereadores bolsonaristas, extremistas, e que fico muito preocupado, não tenho dúvida que esse projeto vai passar. Obviamente, depois a sua inconstitucionalidade vai ser questionada na justiça. O que está sendo feito, na verdade, é basicamente de caráter higienista e excludente. Esse é o único argumento que se tem para a postura do prefeito Robson Coelho. Até porque no vídeo dele sobre isso na internet, ele fala exatamente essas palavras aqui, ó. Uma ação nossa para permitir que você e sua família possam caminhar tranquilamente por qualquer canto da cidade de Itajaí, em qualquer hora do dia. Ou seja, o objetivo final está longe de querer ajudar o ser humano que está em situação de rua. O que ele está querendo ver exatamente é as ruas limpas, onde as pessoas possam andar a qualquer hora que quiserem e não encontre um ser humano em situação de rua, de vulnerabilidade social, pedindo ajuda. Lembra do que eu disse daquela ideia de que todo cidadão de Itajaí pode estar sujeito a essa internação involuntária? Não sei se vocês conhecem, mas tem um livro, e que também virou um documentário chamado Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, e o documentário teve a contribuição também da direção do Armando Mendes. Esse documentário, esse livro, acompanha a história de uma das maiores instituições psiquiátricas que já teve aqui no país, que foi o Hospital Colônia de Barbacena, que segundo relatos do livro da Daniela, mais de 60 mil brasileiros perderam a vida no que ela considera um holocausto mesmo brasileiro, de pessoas que eram literalmente internadas nesse projeto, não só em Barbacena, mas em várias instituições espalhadas pelo Brasil, aqui em Santa Catarina, que nunca ouviu falar lá em Florianópolis, da tal da Colônia Santana, onde literalmente as pessoas eram jogadas e trancafiadas. Pessoas com deficiência, que hoje a gente fala da inclusão, antigamente, era jogado dentro desses manicômios. Tem uma questão denunciada no livro e documentário da Daniela, que não eram só pessoas com deficiência ou distúrbio mental ou com dependência química, mas também, por exemplo, amantes de homens famosos da sociedade, filhos de relações extraconjugais, que acabavam sendo internados nessas instituições, literalmente, para tirar da vista da sociedade. E entre essas pessoas, o livro relata também
desafetos políticos. É isso mesmo que eu tô falando. Já pensou? Eu aqui, um cidadão itajaiense, um crítico aqui do Robson Coelho, da prefeitura, numa dessas os caras vão inventar que o Thiago precisa estar internado de forma compulsória no lugar desse. Além do processo higienista excludente, que é esse projeto de lei, a gente precisa entender que não é esse o caminho, não nos calarão, e a gente vai seguir lutando contra esse tipo de situação.